Olá, eu sou a psicóloga Daniele Castellani e no episódio de hoje nós vamos falar sobre oscilações de humor. Se você está ouvindo esse conteúdo pela primeira vez e se você gostar dos assuntos abordados por aqui, eu vou pedir para você se inscrever nessa plataforma e compartilhar com as pessoas que também possam se interessar por esse tema. Tá bom? Desde já, eu já dou o meu muito obrigada. Hoje eu escolhi falar sobre alterações e oscilações de humor, porque eu sei que é um tema recorrente na vida das pessoas. É um tema também que se reflete, que aparece bastante no consultório, na minha prática clínica. E eu sei que faz parte de uma busca da sociedade também, de maneira geral, né? Entender como que se dá essas oscilações, como é que a gente pode sanar essas oscilações para manter uma melhor saúde mental e bem-estar. Quando a gente fala desse tema, a gente tem algumas perguntas, né, algumas questões frequentes, como, por exemplo, por que a gente tem inconstância no nosso humor, por que a gente muda de humor, crises de choro, crises de raiva, por que a gente está muito bem, daqui a pouco a gente fica mal, sem que nada aconteça do lado de fora, por que tem dia que a gente está muito bem e no outro a gente está mal. Ou até mesmo no mesmo dia, né? Quem nunca acordou de um jeito foi dormir de outro, mesmo que nada tenha acontecido, ou ainda que. Mas quando alguma coisa acontece do lado de fora, a gente consegue minimamente entender, né? O que aconteceu ali, porque a gente mudou de humor. Mas quando não, a gente não consegue entender. Por que a gente sai do foco e da disciplina e vai para o completo oposto? Então começa uma rotina nova, um compromisso, uma rotina de estudos, de exercícios, uma dieta, começa muito focado, disciplinado, e aí de repente já não consegue mais, essa oscilação, começa a ficar mais triste, começa a ficar mais angustiado, começa a não ter tanto estímulo, tanta força de vontade para ir, né? Então, o que acontece? Pra gente falar desse tema, a gente começa do básico, e a base de tudo isso é entender que mudar de humor é uma coisa muito natural e que acontece por diversos fatores, que podem ser tanto internos quanto externos, né? Ou até mesmo os dois. E também é importante lembrar, e eu falo lembrar mesmo porque a gente já sabe, a gente só precisa lembrar de que a vida é movimento, né? De que estar vivo é oscilar. Então, a vida não é estática, a vida ela não é parada, né? Quando a gente assiste filme ou série hospitalar, a gente vê o falecimento de alguém, você vê lá no computadorzinho aquele movimento dos batimentos cardíacos, de repente fica uma linha reta, faz aquele pi, né? Então vê uma linhazinha reta porque a pessoa morreu. Então a vida ela é movimento. E a gente vê isso através do nosso próprio corpo, através da nossa respiração, da inspiração e da expiração, que é involuntária, a gente não percebe que está fazendo isso, mas precisa puxar o ar e tirar o ar, né? Entra ar e sai ar. A gente precisa desse movimento, dessa oscilação para que aconteça a nossa existência. Os batimentos cardíacos é a mesma coisa. O processo do sono, de dormir, de acordar, de ter que dormir de novo e acordar de novo também. É um ritmo, né? Um ciclo. A fome, né? Você tem fome, come, não tem mais fome, passa algumas horas, ó quem tá lá de novo. A fome, né? Não dá pra falar, não vou ter mais fome hoje. Vai, né? Vai passar umas horinhas ali, você vai ficar com fome de novo. Então, o corpo, ele representa muito bem o quanto a gente é cíclico, o quanto a gente oscila e o quanto a gente precisa oscilar. A natureza de fora é a mesma coisa, né? Então, olha pro mar, as ondas que vêm e vão, as nuvens que passam, as nuvens que se formam, né? Então, forma a nuvem ali, chove, tem que chover, chove, e às vezes a água da própria chuva já forma a nuvem de novo. O pôr do sol, nascer e o pôr do sol todos os dias, a terra girando. Ou seja, estar vivo é oscilar. A vida ela não é linear, ela não tem que ser linear, senão ela não é vida. E uma busca por perfeição pode te adoecer. Você pode ficar doente querendo alcançar uma coisa que você nunca vai alcançar, porque você não consegue ter tudo regradinho, milimetricamente calculado, né? Ter vida é ter oscilação. Busca por perfeição pode te adoecer, tá bom? E se tratando de humor, várias são as questões que fazem com que o nosso humor oscile, com que a gente mude o nosso humor, como questões biológicas, do físico, fisiológicas, bioquímicas, que mais? Hormonais, questões externas, como as questões sociais, questões estruturais, onde a gente vive, de onde a gente é, nossa cidade, nosso estado, nosso país, questões relacionais, quais são os nossos relacionamentos, com quem a gente se relaciona, quais são as qualidades desses relacionamentos e como eles interferem no nosso dia a dia. As questões psicológicas e questões psicopatológicas também, de transtornos psiquiátricos. É importante a gente perceber e ter uma visão mais macro, né, que vários são os fatores que fazem com que a gente oscile o nosso humor, que a gente fique triste, que a gente fique feliz, que a gente fique eufórico, que a gente fique irritado, angustiado. São vários os fatores e a gente não pode ver apenas de um ponto de vista, né? Como dizem
todo ponto de vista é visto apenas de um ponto. Então, às vezes, a gente tem que mudar o nosso ponto para a gente entender o que aquilo acontece. Principalmente também para nós que somos psicólogos ou da área da saúde, para a gente não psicologizar tudo, né? Eu mesma já falhei com isso, principalmente no começo da carreira, que a gente vem com uma formação, a gente coloca um óculos, que a lente do nosso óculos é muito da psicologia, é óbvio, foi tudo que a gente estudou, mas às vezes a gente olha um caso e a gente só olha pela ótica da psicologia, então, transtorno borderline, esquizoafetivo, bipolaridade. Algumas pessoas já vêm com um diagnóstico da própria cabeça, né? Porque nenhum médico falou que ela é bipolar, mas ela já vem falando que é. E a gente fica muito cavucando ali para entender as questões psicológicas que façam com que aquele indivíduo tem muitas crises de choro, muitas irritações, e às vezes ela precisa sim ir ao médico. Então é imprescindível uma avaliação médica, a medicina se faz muito importante, porque a pessoa precisa saber se não tem algo a mais, né? Não só psicológico, mas também questões hormonais e fisiológicas e tudo mais. Eu sei sim que tudo, né, que... Tudo não, que a arrogância é minha, mas que quase tudo é analisável, e que o inconsciente sim, ele vai se manifestar através do discurso, através da fala, através do simbólico, normalmente através de sintomas, né, então a gente não sabe exatamente o que a gente sente, até porque a sociedade tem pouco repertório para falar de sentimentos, mas o inconsciente ele vai se expressar nos sintomas, sejam eles físicos, como as dores, sejam os emocionais, ansiedade, depressão. Mas não é só isso, também podem ter outras questões e a visão médica se faz muito necessária, tá bom? E por quê? Porque tem coisas que têm relação com fatores hormonais, fisiológicos. Então, por exemplo, alimentação, né? Uma pessoa pode chegar na clínica, Dani, eu tenho muitas oscilações, eu me sinto sempre desanimada, estou me sentindo triste, cansada, com preguiça, e às vezes a alimentação dela não tá muito boa, tá faltando algum nutriente, tá faltando uma vitamina, ela pode estar com sedentarismo, ou pode estar exigindo o seu corpo numa profissão nova, onde ela exige muito o corpo dela, e o corpo dela tá fadigado, tá cansado, porque ela não preparou ele para isso. Isso muda o humor dela. Já tive casos também de achar que a pessoa tinha alguma questão de um transtorno, né, psiquiátrico, ela vai para um médico psiquiatra e ele não diagnostica ela com nada, e quando ela vai no endocrinologista, ela descobre que ela tem hipotireoidismo ou que ela tem hipertireoidismo, e isso muda muito, mexe muito com o humor dela, por isso que ela tem algumas crises de choro. A própria TPM, a tensão pré-menstrual para nós mulheres, que a gente sabe que tem um período ali que vai ter uma alteração hormonal, então a TPM ela não cria narrativas, né? Eu sempre falo isso para as mulheres que passam comigo, você não está inventando nada disso, mas ela potencializa. Então uma coisa que é um pouquinho triste na TPM vai ficar muito triste, uma coisinha que é um pouquinho irritante na TPM vai ficar muito irritante, porque é hormonal, né, gente? Tá com quase zero serotonina ali no seu cérebro, é difícil você ver o mundo cor-de-rosa e ficar felizinha e alegre nesse momento. Algumas medicações também, então você toma uma medicação para tratar uma outra doença da sua vida e acaba que toda medicação é passível de ter reação. Então você toma medicação para uma coisa e de repente está oscilando o seu humor, seja medicação para doença, seja medicação para questões estéticas, cabelo, unha, pele, enfim, né? Tudo isso pode ter uma reação e pode afetar o seu humor. Quando a gente vai falar de questões psicológicas, é interessante a gente avaliar como que é o grau de frustração, né? O quão estressor é o ambiente daquela pessoa, para que ela fique mudando e oscilando o humor dela com muita frequência, como que ela lida com frustrações. Então, já é comprovado, né, que as pessoas que têm um menor grau de resiliência, elas sintam muito mais dor, né, a uma frustração do que as outras pessoas, ou seja, ela fica mais triste, ela fica mais magoada, mais irritada, com mais raiva, com maior frequência e até com maior intensidade que outras pessoas. E aí, entendendo como que essa pessoa lida com frustração, como que ela foi criada, sabendo, né, que a frustração é uma coisa, lidar com frustração é uma coisa que a gente aprende no dia a dia, isso é bom de saber, porque a gente pode entender também que dá para reverter, é possível reverter essa situação. Então, através da experiência, através do conhecimento, né, ouvindo esse podcast, lendo sobre o assunto, e do próprio autoconhecimento e de processos terapêuticos e de análise pessoal, você pode sim lidar melhor com as frustrações, você pode sim vir a ser uma pessoa mais segura, com maior autoestima, você pode perceber
como que essa frustração se dá, qual é o cenário que ela aparece, diante de quem você fica mais frustrada, mais estressada, mais chateada, né? E aí, entendendo tudo isso, talvez essas frustrações não te abalem tanto, elas não tenham tanta força, mais força do que elas realmente são. E aí elas não vão fazer com que você mude o seu humor ou como chamam até o seu estado de espírito, né? Você vai conseguir entender melhor, ser mais resiliente, ser mais calmo, mais tranquilo. E sim, o seu humor ele vai mudar, porque eu já comecei o podcast falando que o humor ele vai mudar, é normal ele mudar, mas não vai ser tão potente, né? Não vai ter tanta força ali a ponto de você estar muito bem e de repente você ficar muito mal, porque você já entende as questões das frustrações. E também aos cuidadores e papais de plantão, trabalhar e ter muito cuidado também com as frustrações dos pequenininhos, né? Então, das duas, uma, ou a criança ela pode ser negligenciada na infância e ter muitas frustrações, ter muita falta, fome, falta de afeto, falta de cuidados básicos, e aí ela cresce e se torna um adulto que tem dificuldade com frustração, ou no outro polo também, os pais que querem cuidar muito das crianças, cuidam com... não deixam com que essas crianças tenham frustrações na vida, que elas caiam, que elas se machuquem, que elas se decepcionem. E isso é muito fofinho, é muito legal. Os pais não querem ver as crianças tristes, mas às vezes eles podam tanto que aí as crianças passam, sei lá, 18 anos sendo muito bem cuidado, até demais. E aí depois ela vai pra vida e a vida não é o pai e a mãe. E aí na vida ela vai se frustrar muito. E às vezes pequenas coisinhas, não conseguiu tal coisa, fulano falou uma coisa errada, um bom dia torto, aquele adulto, né, que foi uma criança muito cuidada pelos pais, até em excesso, ela não vai saber lidar com as frustrações do dia a dia. Então, qualquer coisinha para ela vai ficar muito frustrada. Então, a gente não pode criar as crianças para que elas se frustrem, a gente não vai deixar a criança se frustrar assim, eu quero ver você se frustrar, mas também tem pequenas frustrações do dia a dia, uma coisinha aqui que você quer e você não pode ter, um horário que você tem que ser mais rígido, você precisa podar sim, porque no futuro o mundo não vai podar igual você podou. E se você vem a faltar em algum momento, esse adulto vai sofrer muito, porque ele não aprendeu a lidar com frustrações, tá bom? E a frustração está altamente ligada com oscilações de humor, com mudança do estado de espírito, com mau humor, crises de choro, decepção e tudo mais. Autoconhecimento, psicoterapia, leituras, vai te ajudar muito nisso, tá bom? Outra coisa importante também é saber quais são os seus desejos, o que você quer ser, o que você queria vir a ser na vida. Você conseguiu, você não conseguiu, você se sente frustrado com a vida, você acha que podia ser diferente, né? Então, um exemplo que eu sempre dou, uma pessoa que queria e sempre quis ser artista, mas ela é uma, sei lá, professora de matemática, né? Ela pode sim ter frustrações diárias. Então, todos os dias ali ela tem decepções, ela é angustiante, não é legal exercer aquela atividade, porque o sonho dela é completamente oposto àquilo. Algumas pessoas conseguem fazer daquilo uma coisa boa, mas não são todas, né? Então, se ela tem frustrações diárias, ou seja, ela tem cortisol diário, ela tem estresse diário, é óbvio que ela vai ter mais oscilações de humor, até porque aquilo que ela quer é diferente do que aquilo que ela faz, né? Então, o que eu quero difere do que eu faço. E aí, a gente diz também que as oscilações de humor, ela não vem do nada, não é aleatoriamente baixou ali alguma coisa e você vai ter crise de choro, você vai ter irritação, você vai ficar angustiado, você vai ficar naquele dia que você não consegue sair de casa, não consegue tomar o seu banho, não consegue tomar o seu café, tá numa crise depressiva. Não é do nada. Isso acontece porque de fato você está frustrado, você está decepcionado com alguma coisa e aí você está sentindo aquilo, você é humano, você sente, e aí começa sim alguma coisa dentro de você. O que eu falo que começa muitas vezes, que eu vejo na clínica também, é que começa às vezes até uma briga interna. Então, oscilação de humor, por que oscilação de humor? Supõe que dentro de você, até porque dentro da gente não tem só a gente, tem vários da gente, né? Dentro de você tem duas pessoas. Um tá defendendo no ringue o que você quer, o seu real desejo. E o outro tá defendendo o que você faz. Então, supõe que você quer ser uma artista, mas você é uma professora de matemática.
Uma tá brigando porque quer ser artista. Dane-se, ela não quer saber o que tá acontecendo, se você tem dinheiro para pagar boleto, se você não tem. Ela tem o desejo de ser artista. E a outra tá defendendo que foi o que você chegou para ser, que é isso que você consegue fazer, que você tem filhos, que você tem contas, que você tem que bancar alguma coisa, você tem que cuidar dos seus pais. Então esses dois do lado de dentro, essas duas personagens, vão ficar brigando o tempo todo. Por isso que muitas vezes as pessoas têm oscilações de humor, ou tem depressão, alguma coisa assim, ela tá sempre cansada. E aí tem sempre um indivíduo meio bobão, né, que chega e fala, mas por que você tá sempre cansado? Você não faz nada? É claro que tá cansado. Imagina a briga interna desse indivíduo. Ele tá brigando o tempo todo, ele tá num ringue, ele tá num MMA o tempo todo dentro dele. Tem duas pessoas brigando ali dentro. Por isso que ele tá cansado. Então isso cansa muito. E é como se fosse uma parte moral e estrutural, né? Assim, da sua vida no dia a dia contra o seu desejo. Então é uma porradaria, uma pancadaria, e aí, obviamente, você vai oscilar, porque a hora você vai estar mais para um partido, a hora você vai estar mais para um outro partido. A hora você fala, não, tá bom, beleza, respira, é isso que eu faço, eu vou manter, vou fazer o melhor aqui da minha aula de matemática. Aí vai vir um outro do nada falar, não, mas você não tá feliz, não foi isso que você desejou. Então, para tudo isso, sempre, mais uma vez, vou reforçar e vou ser repetitiva, é importante entrar em contato consigo mesmo, entender quem se é, ir em busca do seu self, ou seja, da sua essência em si. Toda vez que a gente destoa do que a gente é, a gente fica assim, a gente fica frustrado, a gente fica mal-humorado, porque a gente não é quem a gente é em essência, né? Uma vez uma professora me disse que uma pessoa que nasceu semente de abacate, e quer ser laranja no futuro, então eu nasci semente de abacate. Passa alguns anos, eu fico tentando ser laranja, eu só vou ficar frustrado, eu só vou ficar chateado, eu só vou ficar mal-humorado, eu só vou ficar irritado. Por quê? Porque não dá. Eu sou semente de abacate, eu só posso dar abacate, eu não posso ser laranja. Então eu tenho que ser o melhor abacate que eu puder ser. É isso. Né? Não tem como mudar. Questões até físicas, né? Eu sei que tem uma série de plásticas e tudo mais, mas, por exemplo, o crescimento, a altura. Você pode colocar um salto, um sapato maior, mas ainda não tem nada ali que faça com que você seja maior do que você é. Então, seja a melhor pessoa que você pode ser daquele tamanho, porque você não vai ser laranja, você nasceu semente de abacate. Então, isso é uma coisa que eu levo para minha vida, né? Que eu acho que tem tudo a ver com esse assunto também. É óbvio, gente, que tudo isso vai demandar, sim, escolhas, tempo, coragem, né? E também transformação. Isso vai exigir muito, não é de um dia para o outro que você vai ser aquilo que você quer ser, que você vai se sentir bem com aquilo que você quer ser, porque você é isso. Vai demandar muita coisa, mas é um processo. É um processo de formiguinha? Mas é um processo. E você pode escolher participar dele e chegar um dia a vir a ser aquilo que você tanto sonhou, ou você pode escolher não fazer esse processo e ficar frustrado todos os dias, e inconstante todos os dias, e mal-humorado todos os dias. Também é importante saber que muitas vezes a pessoa chega nesse estágio de frustração, de instabilidade emocional, de oscilações de humor, por fatores que são independentes dela, tá? Então, sem aqui discurso de dá para você ser o que você quiser. Então, às vezes a pessoa teve condições sociais que não ajudaram nisso, condições financeiras, faltas na infância e falta também de repertório emocional, ela não aprendeu a lidar com as emoções. Então, tudo isso faz com que ela escolha um caminho que não é aquilo que é do seu real desejo, mas ela escolha porque é aquilo que ela teve que escolher naquele momento. Mas eu tô falando aqui para vocês olharem para tudo isso e ver se tem possibilidade de vocês começarem aos pouquinhos a migrarem para o que vocês realmente querem, para não se sentirem tão cansados por dentro, para não ficar esse ringue do que eu sou, do que eu quero ser, qual é o meu desejo, o que eu realmente faço, tá bom? Então, busque conhecimento, busque autoconhecimento, busque ajuda, faça uma análise ou um processo de psicoterapia, e se você não tem condições para tal, né, para fazer esse processo, no meu Instagram, que é o @barbolani_, eu posso te ajudar a buscar profissionais para te atenderem de graça, ou em valor social, que é valor muito mais baixo do que o que está na tabela do nosso conselho. Então, eu tenho alguns posts que falam sobre isso, e nos meus destaques também. Tem um destaque meu lá que tem vários contatos de psicoterapia social. Então, se você precisa de ajuda e não tem o valor para arcar com isso, vai no meu Instagram que você vai conseguir achar alguém para te atender, tá bom? Quando a gente fala também em questões de alterações de humor, oscilações de humor, numa questão mais de adoecimento, de patologia, de psicopatologia, que são os transtornos emocionais, logo as pessoas já vêm com a bipolaridade, né? Então,
Ai, 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 que eu já fico nervosa, que as pessoas falam, ai, fulano é muito bipolar, fulano tem bipolaridade. Ah, minha mãe é bipolar, fulano é bipolar. Não, não é, tá muito errado isso. Não existe isso de ser bipolar porque mudou de humor. Até porque o transtorno bipolar, ele tem um tempo para você migrar de um estágio ao outro. Você não muda de humor de uma hora para outra. Isso é coisa de televisão, de comédia, de filme de comédia que faz isso. O transtorno bipolar, você demora às vezes de semanas a meses para você mudar de uma polaridade para outra. Então, mudanças repentinas podem acontecer sim em diversos transtornos, como o borderline, o limítrofe, como o esquizoide, a depressão, enfim, tem vários transtornos que têm como característica essa alteração de humor. Mas a bipolaridade é uma mudança entre um episódio e o outro, que é o da depressão, né, para depois o de euforia ou de mania, mas isso demora semanas, né, isso demora meses muitas vezes. Então você tá num momento de depressão, de muita tristeza profunda, não consegue fazer nada, não tem energia para nada, e aí você muda para o outro estágio que é de euforia, de mania. Quando a gente fala euforia, o pessoal, nossa, que legal, então a pessoa fica alegre. A pessoa que tem bipolaridade, ela fica alegre. Não necessariamente, não é alegria isso. Ela começa a ter muita euforia, ela quer fazer tudo do mesmo jeito, mas ela, ao mesmo tempo, desculpa, mas ela sofre muito, então ela fica eufórica, ela fica no estágio de mania, ela quer fazer tudo de uma vez. Eu sugiro vocês assistirem, para quem tem a Amazon Prime, uma série não, porque essa série não tem continuidade, assim, né? Cada episódio é único. Não se conectam entre si, que se chama Modern Love. Tem um episódio da Anne, eu não sei falar o nome dela, gente, Anne Hathaway, eu acho, aquela atriz. E é um episódio, assim, ele é incrível, é muito curtinho, gente, deve ter 20 e pouquinhos minutos. Se chama, peraí que eu vou pegar aqui, Me Aceita Como Sou, Quem Quer Que Eu Seja. E esse episódio fala sobre bipolaridade, de fato, transtorno bipolar. E eu acho que eu nunca vi um episódio que falasse tão bem, ainda que tenha várias coisas, né, a imaginação dela e tudo mais, mas eu nunca vi um episódio que falasse tão bem sobre transtorno bipolar, pra desmistificar mesmo, que as pessoas falam, ai, fulano é bipolar, muda de ideia toda hora, falou que é pizza de não sei o que, agora que é pizza de não sei o que. Gente, bipolaridade não é mudar o sabor da pizza, bipolaridade é você passar muito tempo sem conseguir trabalhar, tomar banho, sem conseguir fazer as coisas básicas do dia a dia, e de repente você quer sair, você quer dançar, você quer fazer coisas muito imprudentes, as pessoas se drogam, as pessoas saem com pessoas que nunca viram na vida, as pessoas querem viajar, gastam todo o dinheiro que tem, né? Então, bipolaridade é muito mais do que você ficar mudando de opinião toda hora. Vamos parar com isso, pelo amor das deusas, tá bom? E outras questões também, em questão psicopatológica também, outras questões que é importante a gente enxergar qual que é a frequência com que isso acontece também. Então, vamos parar também de ficar falando, temos transtornos psiquiátricos, porque a gente muda de opinião, porque a gente tem uma inconstância ali, uma mudança de humor. Vamos parar, peraí, o médico avaliou isso? Com qual frequência, né? Como que vem isso? Em qual contexto que isso acontece? Então, tem vários os transtornos que têm como forte característica a mudança de humor, né? Que não é só a mudança de humor que caracteriza esse transtorno, mas é um dos sintomas que está lá no DSM. Para você ter esse transtorno, você tem que ter também, uma das condições é você ter esse sintoma. Como, por exemplo, o próprio transtorno borderline, que é um transtorno muito comum, e é bem importante, acho até que se vocês quiserem eu posso fazer um podcast, um episódio só sobre esse transtorno borderline, me falem se vocês quiserem. Tem o transtorno bipolar, o próprio transtorno bipolar, né, ele tem essa demora aí para mudar de um estágio ao outro, mas ele muda, então tem sim essa oscilação. A depressão também traz isso, o transtorno esquizoafetivo, o transtorno limítrofe, a própria TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, também pode apresentar isso, mas só um especialista que pode fechar o diagnóstico e passar um tratamento, tá bom? Então, vocês busquem ajuda médica para entender se é isso, qual que é a recorrência, como que isso atrapalha na vida de vocês. E aí, o tratamento disso é um tratamento que é medicamentoso, também terapêutico, psicoterapêutico, também tem uma mudança no estilo, tem que ter uma mudança no estilo de vida, e é importantíssimo ter uma rede de apoio, família, cônjuge, amigos que saibam do seu caso para conseguir te ajudar. Se essas características da sua oscilação de humor te impedem de fazer atividades básicas do seu dia a dia, busque ajuda profissional, tá bom? Se precisar mandar mensagem para eu indicar, pode mandar, busque ajuda profissional, não deixe de buscar. E aí, para encerrando esse nosso episódio de podcast sobre oscilações de humor, eu quero deixar aqui também um recado importante de que nada justifica um comportamento desrespeitoso com outra pessoa, que nada tem a ver com o que está acontecendo com a gente, pelo nosso mau humor, tá bom?
Que atire a primeira pedra quem nunca fez isso, mas às vezes a gente está se sentindo chateado, triste, choroso, irritado e a gente acaba descontando em outras pessoas. Isso não é legal. Isso é desrespeitoso. E trazer também uma reflexão que quando uma pessoa tem algum transtorno, está com algum transtorno naquele momento, pode ser que ela realmente não consiga se segurar e ela trate uma outra pessoa muito mal no momento da sua crise. Quando não, a gente consegue sim não tratar uma outra pessoa mal. E a reflexão é o seguinte: quando você está trabalhando, tem uma reunião, tem uma coisa que você tem que fazer no seu trabalho, você se adapta. Pode estar tudo acontecendo na sua casa, você acabou de brigar com a sua esposa, você acabou de brigar com o seu filho, com a sua mãe, você vai lá no seu trabalho, por mais que você esteja mal, você vai, faz aquilo e não trata ninguém com desrespeito, né? Com agressividade. Se a gente consegue fazer isso nos outros lados, por que a gente não consegue fazer isso com as pessoas que moram com a gente, com as pessoas que estão ali com a gente o tempo todo, né? Então é uma reflexão para todos nós isso. O que muda, né? Então, intimidade também é desrespeito? É legal pensar nisso. E se você não consegue mudar, nem no seu trabalho, nem em nada, busque sim ajuda profissional, porque pode ser que isso seja mais forte do que você acredita, né? Então, vamos olhar para isso. Como dito no início do podcast, vamos lembrar que a nossa vida ela oscila. Eu peço para vocês não se culparem, né? Se vocês não conseguem controlar suas emoções. Até porque a gente controla o controle remoto, né? As nossas emoções a gente não controla. A gente tem autonomia diante das nossas emoções, a gente não tem controle. Até porque quanto mais a gente quer controlar, mais forte, mais rígida, mais enrijecida ela fica. E aí elas saem de um jeito tão agressivo, querendo destruir tudo que vem pela frente, inclusive a gente. Então é legal a gente dar voz para as nossas emoções e não deixar ela no cantinho, desnutrida, chateada, porque quando ela vem com muita força e a gente não tá muito afim, né? E por isso que fica essa inconstância. As nossas emoções batem na gente. Então é melhor a gente dar o bracinho pro nosso inimigo do que a gente ficar deixando ela no cantinho para ela não bater tanto na gente, tá bom? Então eu desejo que vocês tenham autonomia diante da emoção de vocês, que vocês saibam reconhecer as mudanças de humor em vocês, e as coisas de fora que contribuem para isso, que você saiba deixar o seu dia mais leve e o dia das outras pessoas também, né? E que você reconheça a possibilidade de se sentir bem depois de alguma coisa que não foi muito legal. Porque se tudo que é bom passa, o que é ruim também vai passar, tá bom? Porque, afinal, já diz aquela frase clichê, tudo passa. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar o seu gostei aqui embaixo e acompanhar os próximos episódios que virão. Um beijo e até mais!